Boa tarde. Policiais do 23º Distrito Integrado de Polícia deflagraram uma operação na manhã de hoje no estado do Mato Grosso. Que de lá, presidiários, com a ajuda de pessoas de fora da cadeia, tinham acesso ao prontuário de pacientes internados em 10 hospitais de Manaus e de outros 5 estados e aplicavam o golpe do falso médico. Eles ligavam para os familiares dos pacientes e pediam dinheiro em troca de procedimentos de saúde que nunca eram realizados. A Operação Jaleco Preto cumpriu 8 mandados de prisão temporária, além de 3 mandados de condução coercitiva na penitenciária Major PM Eldo Sacorrea, conhecido como Mata Grande, em Rondonópolis, Mato Grosso. De acordo com as investigações, os integrantes da quadrilha se passavam por médicos e mantinham contato com familiares de pacientes internados nas unidades de terapia intensiva e solicitavam quantias em dinheiro para a realização de procedimentos médicos. De acordo com o delegado, as investigações em torno do caso iniciaram há 2 meses. Além dos detentos, mulheres fora da cadeia operavam a parte financeira e ficavam responsáveis por disponibilizar contas bancárias para o recebimento dos valores. Em uma das interceptações telefônicas, a vítima é avisada que caiu em um golpe. Então vem aqui na UTI. Estou aqui na recepção, vem aqui comigo, por favor. Você está aí na recepção? Você vai fazer o pagamento da medicação particular, Hildo, ou não? Não, eu quero que o senhor venha aqui comigo. Então eu vou descer aí agora. Deixa eu te falar, Hildo. Pode acompanhar o procedimento aí, que eu não estou aqui não, tá? Cara, você me enganou, né, filha da... Vai pagar caro. Isso foi um golpe, Hildo. Em outro trecho, o golpista chega a zombar da vítima. Tu vai pagar caro. Eu vou pagar caro, Hildo? Vai. Você vai pagar caro. Você tem bastante dinheiro, Hildo. Ainda de acordo com as investigações, as vítimas eram escolhidas entre pessoas com condições financeiras de arcar com as despesas médicas e por estarem aflitas com a situação do familiar doente. Pode me passar o valor, quanto que ficou as 2 tomografias com o transporte dela? 1.500, é isso? Isso, exato. Pode me mandar as 2 contas, eu estou desesperada. Preciso que faça isso rápido. Não, eu posso ligar agora na clínica e falar para eles virem para cá de imediato. As investigações apontaram que, além das unidades hospitalares do Amazonas, hospitais de pelo menos 5 estados foram alvos da atuação da quadrilha: no Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. O Conselho Nacional de Justiça promove até amanhã a 9ª edição da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa. Somente em Manaus, mais de 1.400 audiências foram pautadas. As audiências de instrução e julgamento estão sendo realizadas no 1º e no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na capital. Esse mutirão ele se destina a julgar, as ações penais que tramitam nos juizados e também são realizados atendimentos pelas equipes técnicas. No primeiro caso, a grande maioria dos processos se refere aos delitos de ameaça e de lesão corporal de natureza leve. Há essa discussão, se a violência vem aumentando ou se as mulheres vêm denunciando mais, mas realmente os dados estatísticos nós enfrentamos esse aumento do número de denúncias formuladas. É a 9ª edição da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e que tem como objetivo reforçar as estratégias de combate à violência contra a mulher. E nós esperamos com isso, reduzir o acervo de processos que aguardam essa instrução. Os processos cometidos contra a mulher, dentro de casa, eles se sujeitam a esse rito especial, eles precisam ser instruídos para que possam ser julgados. E com isso a gente espera realmente apurar nessas ações e dar uma solução à causa. Além da condução por juízes de direito, as audiências também contam com o auxílio de promotores de justiça e defensores públicos. Nós ouvimos a vítima, as testemunhas, se houver, e o próprio acusado. Ao final, se ele for condenado, ele cumpre uma pena. Geralmente essa pena consiste na frequência a grupos reflexivos para homens, grupos de terapia comunitária, pelo prazo de 2 anos. Ou então ele pode ser absolvido, nesse caso o processo é arquivado. A campanha segue até esta sexta-feira.
Moradores do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, foram surpreendidos com a cobrança de um valor exorbitante nos carnês do IPTU. Eles já tiveram os documentos revistos pela Prefeitura. Ronaldo Menezes. A revisão dos valores iniciou depois que os moradores dos bairros Tarumã Azul e Lago Azul entraram com um pedido de revisão de valores do IPTU do exercício 2012 a 2016. No total, são 8.200 contribuintes. Quem vai dar mais detalhes é o Francisco Moreira, subsecretário de Receita da SENEF. Subsecretário, como que a SENEF chegou à revisão desses valores cobrados, que na verdade estão fora da realidade econômica desses contribuintes? Na verdade, o IPTU ele é calculado em cima do valor venal dos imóveis. O valor venal dos imóveis é um cálculo que é feito pela soma do valor do terreno e da construção, se houver uma construção, né? Ano passado, em 2016, em dezembro de 2016, o prefeito mandou uma lei para a Câmara para ajustar essa área ao valor real, aquelas duas áreas, basicamente a área do Tarumã Sul e a área do Lago Azul. Qual era a média de valor cobrado e como que ficou após essa revisão? Olha, é difícil de dizer porque ali tem imóvel de todos os valores, né? Tem grandes empreendimentos comerciais, tem terreno, tem grandes glebas, mas é difícil de falar. Tem valores que começam aí de R$50, R$100 e tem valores que vão aí até R$30 mil de IPTU. Agora, no caso, quem já pagou o IPTU e com essa revisão, como é que vai ficar agora? Ele vai ter algum desconto? As pessoas que já pagaram, elas têm direito a pedir um processo, pedir uma revisão. Nós só estamos fazendo a revisão de quem ainda não pagou, né? Mas quem tiver pago o IPTU principalmente a área do Tarumã Sul, pode pedir uma revisão e, se for o caso, restrição. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a SMF já enviou via Correios uma notificação a esses contribuintes. Eles também podem entrar no site que aparece aí no seu vídeo e emitir a guia e pagar até o dia 15 de dezembro com desconto de 10% em cota única. Ronaldo Menezes, para o Band Cidade. Nesta quinta-feira, mais uma pessoa foi presa ao tentar embarcar com drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A apreensão foi feita pela Delegacia de Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas durante fiscalização. O passageiro foi surpreendido e preso em flagrante com 4 quilos de drogas escondidos na mala que seriam entregues no sudeste do país. O acusado disse que receberia R$2 mil pelo transporte do entorpecente. A polícia investiga agora quem forneceu e quem iria receber a droga. Você vai acompanhar agora um pouco da dificuldade para estacionar no centro da capital amazonense. Principalmente nesse período de fim de ano, na maioria das vezes, os motoristas têm que optar por estacionamentos particulares que cobram caro pelo serviço. A nossa equipe percorreu a Avenida Eduardo Ribeiro, que concentra grande parte dos estabelecimentos comerciais, e ainda as ruas José Clemente e Joaquim Sarmento, muito utilizadas também pelos condutores de veículos. Essas vias servem como exemplo da dificuldade que é para estacionar em locais públicos, um velho problema conhecido pelos manauaras. No fim de ano, a situação piora aqui no centro de Manaus, quando o fluxo de pessoas e o tráfego de veículos é ainda maior por conta do comércio. A estratégia de motoristas tem sido chegar cedo, para evitar o trânsito mais carregado e poder conseguir uma vaga para estacionar. Para quem vem fazer compras também de final de ano, tem que chegar cedo, para conseguir uma boa vaga e fazer as compras tranquilamente. Essa nova via de acesso entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Marquês de Santa Cruz tem garantido fluidez no trânsito. Mas, segundo o presidente da Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Amazonas, a quantidade de vagas disponibilizadas no local acaba se tornando insuficiente devido à grande concorrência. No momento que foi descoberta essa outra área de estacionamento aqui na Eduardo Ribeiro, essa nova rua aqui, né, as pessoas que trabalham no centro, né, tomaram de conta dela, né, passa o dia todo, né, você passar agora e quando for às 5 horas da tarde, tá os mesmos carros aqui e o cliente que vem no centro, né, é obrigado a ir para o estacionamento rotativo, né, no qual pagar, né, um preço, né, que variável, né, de R$8 a R$10. Esse motorista reclama da falta de vagas em locais públicos. Para encontrar aqui uma vaga para estacionar é difícil, complicado até demais.
Para completar, tem motorista que acaba parando no meio da rua e fica uma desordem com as filas duplas. A expectativa ainda é pela implantação do Zona Azul, projeto da Prefeitura para o funcionamento de estacionamento rotativo pago em ruas do centro. O projeto foi instituído por lei em 2010, mas ainda não saiu do papel. A implantação deve dar oportunidades para os guardadores e lavadores de veículos que atuam nas ruas. E nós estamos esperando, são 200 guardadores de veículos, né, para todo o projeto. Já levamos 50 já para entrevistas e do qual os 50 já foram até dado treinamento para eles, né? E estamos só aguardando aí a implantação. Enquanto isso, os estacionamentos particulares são os que mais lucram. Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus informou que na primeira semana de dezembro, o Manaus Trans vai divulgar a Operação Natal, com a ampliação de ofertas de vagas de estacionamento no centro da cidade. A nota também informa que o órgão está analisando as tecnologias e mecanismos para a melhor implantação do projeto Zona Azul na área central. Na atual fase, a equipe envolvida no projeto estuda a ampliação do sistema de estacionamento rotativo para outros pontos da cidade. Quando todas as fases estiverem concluídas, a Prefeitura de Manaus vai fazer a ampla divulgação sobre os procedimentos para a utilização do Zona Azul. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Guajará, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. No município de Benjamin Constant, o tempo fica nublado, com temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. E em Carauari, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. O presidente Michel Temer determinou nesta quarta-feira que seja repassado auxílio financeiro aos municípios do país no valor de 2 bilhões de reais até dezembro, isso por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Do total, 30 milhões e 700 mil reais vão ser destinados aos municípios do Amazonas. O repasse corresponde à metade do que foi solicitado de apoio ao governo federal, mas foi comemorado pela Associação Amazonense de Municípios e pela Confederação Nacional de Municípios, que foram os responsáveis pela articulação em Brasília. A meia entrada para estudantes é um direito previsto em lei municipal, mas os alunos da capital reclamam que não estão sendo totalmente atendidos. Após inúmeras denúncias de estudantes, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus se reuniu com autoridades de consumo para debater o não cumprimento da Lei Municipal 362 de 1991, que dá direito à meia entrada em shows e eventos. A lei federal, ela determina que 40% dos ingressos sejam destinados à meia entrada. Ocorre que a legislação municipal ela abre muitas frentes. Por exemplo, não é só estudante, tem o doador de sangue, tem o professor e tem diversas outras que a pessoa tem que se identificar. Para a Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor do Ministério Público, é necessária fiscalização para que a lei seja cumprida com rigor. A reclamação sempre que existe em relação aos eventos esporádicos que acontecem promovidos mensalmente ou bimestralmente, grandes shows, aí realmente há alguma reclamação. Nesse sentido aí que eu acho que tem que haver uma fiscalização mais efetiva. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, a lei está sendo burlada e tem que ser cumprida. Aí a lei não está sendo cumprida, né? Há uma burla descarada nessa questão. E nós queremos fazer um direito que a duras penas foi conquistado pelo movimento estudantil e fazer realmente com que as casas de show, com que os teatros, com que as empresas promotoras de evento possam seguir o que determina a lei da meia entrada. O próximo encontro será realizado no dia 13 de dezembro, onde serão coletadas assinaturas para o termo de ajustamento de conduta.
A categoria dos rodoviários deve decidir nesta sexta-feira se vai ter greve no transporte coletivo mais uma vez, depois que o Sinetran, o Sindicato das Empresas de Transporte, divulgou que não tem recursos para pagar o 13º salário dos motoristas e cobradores, de até 2 vezes, como manda a lei trabalhista. Um acordo ainda não foi firmado entre os sindicatos da categoria e o sindicato patronal e 2 reuniões devem ocorrer amanhã na Delegacia Regional do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho. Na tarde de hoje, o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente fez um balanço da participação do Amazonas na COP23, evento que reúne os 198 países membros da ONU e que trata das mudanças climáticas no mundo. A conferência foi na Alemanha e serviu para o estado do Amazonas fechar parcerias para projetos de proteção da floresta. De acordo com o titular da Secretaria do Meio Ambiente e presidente do IPAAM, países da Europa são os primeiros a sofrer com os impactos climáticos no mundo e já tratam as questões ambientais na Amazônia como prioridade. Um efeito de degradação, uma perda de biodiversidade na Amazônia é uma redução de chuva na Europa, é uma desregulação no abastecimento hidrológico dos aquíferos da América do Sul, é uma alteração no clima. Então nós precisamos hoje reforçar essa capacidade de gestão. Ainda de acordo com Marcelo Dutra, o Estado deve receber investimentos para combater desmatamentos e ampliar projetos de sustentabilidade. Participamos ativamente em 5 eventos e estivemos presentes em quase 20. E nós conseguimos aumentar a nossa parceria, renovar a confiança dos investidores alemães, ingleses, noruegueses, belgas e holandeses. Nós temos hoje em negociação pelo menos 20 bons projetos de investimento para esses países investidores na Amazônia e foi bom também porque nós conseguimos deixar claro que nós não estamos de pires na mão, nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos atraindo investidores que sabem que se não investirem na Amazônia vão ter perdas primeiro no quintal de casa. Marcelo Dutra ressaltou também a importância de políticas a longo e a curto prazo na gestão dos cuidados com o nosso maior patrimônio. Você já deve ter ouvido falar em violência obstétrica, que são crimes cometidos contra as mulheres grávidas ou durante procedimento de parto. Essa agressão é mais comum do que você imagina. Embora nem todas as mulheres estejam familiarizadas com o assunto, muitas já foram vítimas desse tipo de agressão. A violência obstétrica pode ser física ou verbal e pode acontecer durante o parto ou ainda no período pré-natal. A Carla é dona de casa, tem 2 filhos e passou por uma situação de violência obstétrica recentemente. As agressões verbais aconteceram enquanto ela dava luz ao filho caçula. Durante o procedimento de parto, a anestesia não fez efeito e ela, é claro, sentia muita dor. Foi aí que a médica que a acompanhava perdeu a paciência e começaram os xingamentos. A agressão que mais me marcou foi na hora que a anestesia não fez efeito, eu gritava muito que estava doendo e a médica gritava que não estava sentindo nada, que era para mim ficar calada. E ela gritava e ela me balançava meu braço assim, silêncio, silêncio, não fala nada, tu não está sentindo nada, calma. Aí nessa gritaria que teve aquele momento onde eu tive hemorragia, né? A médica começou a gritar também. Tá vendo? Eu tô ajudando ela. Olha como é que ela me agradece. Porque ela tava toda ensopada de sangue. Você já ficou com trauma até hoje? Sim, eu acordo às vezes, eu não falo mais nada pro meu esposo, antes eu acordava ele. Mas hoje eu me mantenho ali procuro ficar quietinha, né? Mas eu me acordo muito assustada à noite. Esse tipo de violência gera dezenas de denúncias e processos no Ministério Público do Amazonas. A cada ano, pelo menos 5 grávidas são vítimas de agressões dentro de maternidades públicas e privadas aqui no Amazonas. A violência obstétrica ela pode acontecer de várias formas. Pode ser desde uma agressão física ou verbal até a utilização de um procedimento que já não é mais utilizado. Pode ser pela solicitação de um exame que é desnecessário. Então ela pode acontecer assim das mais diversas formas e por vários profissionais que têm contato com a mulher nesse momento da sua vida.
Normalmente, a violência obstétrica acontece quando os interesses do profissional de saúde ou da instituição onde ele trabalha são colocados acima dos direitos dos pacientes. Mas nesta maternidade pública, a maior de Manaus, os números de agressões têm diminuído para 3 casos por ano, graças a procedimentos humanizados. Através da visita de vinculação, aquelas que vêm visitar, nós explicamos passo a passo, quando a mulher chega, quais são os procedimentos, o que é normal. Elas ficam assim até admiradas, né, que elas tinham algumas ideias diferentes do que tem base científica. A dor é normal, mas correu tudo bem. A equipe que me atendeu foi ótima, tiveram toda a paciência do mundo comigo. Meu marido esteve presente comigo todo momento. Violência obstétrica é um assunto ainda pouco debatido, que gera dúvida e muitas vezes trauma às vítimas, justamente porque os procedimentos que são naturais para os médicos podem não ser normais para os pacientes. Nós temos aqui funcionários na casa que vão inclusive nos leitos tirar as dúvidas até para diminuir essa questão de vulnerabilidade da mulher em relação a como ela está sendo tratada, se ela está sendo bem tratada. Que ela não se cale diante disso, né? Que ela procure os órgãos de defesa, ou o Ministério Público, ou a Polícia Civil, ou a Defensoria Pública, para relatar a sua história, contar, para que isso seja apurado, seja investigado, a fim de que esse tipo de prática, né, seja combatida. Boa noite.